Oi, gente! Aqui é a Giovana e hoje eu vim contar para vocês sobre as minhas últimas leituras, inclusive as da Maratona do Desespero. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Se você se interessar e quiser comprar algum desses livros que eu vou falar hoje, o link também vai estar aqui embaixo. Muita gente assiste aos vídeos e não curte, então, por favor, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Me segue também lá no Instagram, que eu tô sempre postando o que eu tô lendo e o que eu tô assistindo. Beleza? Então, bora lá! Acho que muita gente, assim como eu, já assistiu as Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, mas um dia eu tava esperando meu namorado no escritório dele e, para passar o tempo, eu acabei pegando o livro e comecei a ler. Nesse volume tem todas as histórias escritas pelo C.S. Lewis a respeito de Nárnia, e a primeira não foi feito filme, então foi uma novidade para mim e eu adorei. Em O Sobrinho do Mago, o Diggory e a Polly acabam viajando para um outro mundo depois que eles usam os anéis mágicos do tio dele. Lá eles acabam conhecendo uma mulher muito alta, muito branca, que a gente sabe que é a Rainha Branca, e sem querer eles acabam trazendo ela para o nosso mundo. Ela faz então a maior confusão e quando eles tentam levar ela de volta, acabam parando em outro mundo, que é Nárnia. Só que quando eles chegam lá, não tem nada formado e aparece um leão, o Aslan, que ele ruge e começa a criar as montanhas, as florestas e os animais. E a gente vai descobrir então como surgiu o mundo de Nárnia. A segunda história é a que a gente conhece do leão, a feiticeira e o guarda-roupa, onde os 4 irmãos vão passar através de um guarda-roupa mágico e conhecer Nárnia. Mesmo eu já conhecendo a história, já sabendo o que ia acontecer, eu adorei. E gostei muito porque aqui o Edmundo não é tão chato que nem no filme, porque tinha horas que eu tinha vontade de esganar ele. O autor traz tantos detalhes, faz tantas descrições que parece que você tá naquele mundo junto com o Pedro, com a Susana, com a Lucy e com o Edmundo e vivendo as aventuras junto com eles. Eu só li essas 2 histórias, mas com certeza quero ler as outras, e como são histórias curtinhas, eu tô deixando ele do lado da minha cama pra, se eu tiver vontade, eu pegar e ler. Nem todas viraram filme, então essas são as que eu tô mais curiosa pra conhecer. Aí eu entrei numa ressaca literária do inferno, não conseguia ler mais nada, peguei um livro e abandonei, peguei outro e também abandonei. E sempre que isso acontece, eu sei que o que me salva é ler algum mistério ou algum romance policial. E nesse caso, eu aproveitei a minha assinatura do Kindle Unlimited para ler um livro disponível nesse recurso que se chama Tríptico, da Karen Slaughter. É o primeiro livro da série do detetive Will Trent e eu gostei muito do livro. O policial Michael começa uma investigação a respeito da morte de uma prostituta que, antes de ser assassinada, ela foi estuprada e teve a sua língua arrancada. Por conta da complexidade do caso, o renomado detetive Will Trent vai ser chamado para ajudar, até porque parece estar relacionado com outros casos de outras meninas e mulheres que foram mortas e violentadas da mesma forma. Em outra parte da narrativa, a gente conhece o John, um ex-presidiário que está tentando seguir com a vida depois de sair da prisão. E quando ele vai comprar uma televisão, o dono da loja diz para ele que ele tem a maior análise de crédito já vista, ele é muito bem visto na sociedade, mas ele não tem como ter pedido aquilo, porque ele estava preso, então ele entende que alguém fez aquilo em nome dele e está se passando por ele. É claro que em certo momento a gente vai descobrir qual é a relação entre esses personagens, e apesar da grande revelação acontecer no meio do livro, o que me surpreendeu, porque geralmente é no final, a narrativa não perde a qualidade e você continua lendo página atrás de página para finalmente descobrir todo o mistério. Cada livro da série, então, é um caso diferente que vai envolver o Will Trent, que foi um personagem que eu gostei muito, ele é muito carismático, e eu já tô louca para ler o segundo livro, que é Fissura, que também tem no Kindle Unlimited. Depois disso, eu resolvi continuar nos romances policiais e li Viva para Contar, da Lisa Gardner. Nesse livro, o mistério envolve famílias que são assassinadas aparentemente pelo pai, e todas têm um filho ou uma filha que tem problemas de comportamento violento, que também acabam se tornando suspeitos do crime. A detetive Didi Warren é então a encarregada do caso e vai descobrir que a relação entre essas famílias é que as crianças foram internadas juntas em uma ala psiquiátrica de um hospital. Uma das pessoas que trabalha nesse lugar ajudando essas crianças é a Daniele, uma enfermeira psiquiatra
que, quando criança, o pai assassinou, numa certa noite, a mãe e os 2 irmãos e acabou se matando depois, deixando só ela viva. É bem triste ver como a Danielle se sente culpada por isso e fica se perguntando por que o pai matou toda a família e deixou só ela. Desde o começo a gente sabe que existe alguma relação entre essas famílias assassinadas e o passado da Danielle, e a detetive Didi Warren também começa a pensar assim, começa a fazer algumas perguntas para Danielle, que vai se tornar então a principal suspeita. É daqueles livros que você primeiro acredita que o assassino é um, daqui a pouco te dá uma nova informação, você acha que é outro, e de repente acontece uma reviravolta e o verdadeiro assassino é revelado, dando um nó na cabeça de quem tá lendo. Eu só não simpatizei muito com a detetive, achei ela meio chatona, meio grossa, mas tirando isso, a história é muito boa e eu não parei de ler enquanto não cheguei ao final. Aí veio a maratona e eu resolvi escolher um livro que eu já achava que ia gostar para não perder o ritmo, e escolhi então O Mistério da Estrela, do Neil Gaiman. É uma fantasia onde o Tristan vai embarcar em uma aventura na Terra Encantada atrás de uma estrela cadente caída para entregar para a moça que ele quer se casar. Assim como ele, uma bruxa também vai atrás da estrela, porque com ela vai conseguir ter a juventude de volta, e também 3 dos herdeiros do grande senhor da Fortaleza das Tempestades, que no leito de morte explica para os filhos que quem trouxer aquela estrela vai se tornar o próximo governante. Eu comecei um pouco perdida porque começa a história contando sobre o pai do Tristan, sobre a juventude dele, mas depois tudo começa a fazer sentido e faz parte da história mesmo, porque é para contar as origens do Tristan. Eu já imaginava que eu ia gostar desse livro, mas não tanto quanto eu gostei. É daquelas fantasias bem raiz mesmo, que os seres fantásticos falam de um jeito diferente, um pouco mais formal, e é bem definido quem é o herói, quem é o vilão. E sem falar que o Tristan é um personagem muito fofo, um garoto muito educado, que me fez gostar ainda mais da história. Eu amei o final, é perfeito, e se você gosta de fantasia, com certeza eu te indico esse livro e com certeza você vai gostar. Depois eu li um conto chamado As 220 Mortes, de Laura Lins, do autor brasileiro Rafael Weichenfelder. E foi outra história que também me surpreendeu e eu gostei muito. O Daniel e a Laura são 2 adolescentes que se conhecem desde que são crianças, e um dia o Daniel diz que precisa muito falar com ela e eles combinam de se encontrar no Parque Ibirapuera. Quando eles chegam lá e estão conversando, um galho acaba caindo em cima da Laura e ela acaba morrendo. O Daniel desmaia e acorda na cama dele de novo no mesmo dia, como se nada daquilo tivesse acontecido. A morte da Laura vai começar a se repetir, mas de formas diferentes, e o Daniel começa a perceber que ele tá preso no tempo, num looping temporal, e precisa achar alguma forma de salvar a vida da amiga. Eu tava com medo de a história não ser tão completa por serem poucas páginas, mas o autor escreve com maestria e eu adorei o final, é daqueles que te deixa com um grito entalado na garganta. Ele foge do óbvio de trazer uma relação amorosa entre esses 2 personagens, mas vai tratar de uma amizade e é muito bonito como o autor faz isso. Fala também dos arrependimentos que as pessoas vão criando ao longo da vida e como o Daniel quer resolver um deles. Eu gostei tanto da história que deu vontade de saber mais sobre esses 2 personagens, o Daniel e a Laura, e acho que se o livro tivesse umas 400, 500 páginas, eu continuava lendo porque eu adorei. Aí eu dei uma furada na minha TBR e comecei a ler um outro conto que falaram muito bem durante uma live, e é Adivinha Quem Não Voltou para Casa, do autor brasileiro Pedro Poeira. É um livro bem levinho, bem rápido de ler, ótimo se você quiser encaixar numa maratona ou até mesmo sair de uma ressaca literária. A Melissa e o Murilo são 2 irmãos que ficam desesperados quando a mãe não chega em casa depois dela ter passado a noite fora. E para piorar, a dona Mônica deixou o celular em casa. Eles então vão sair pela cidade à procura da mãe nos lugares que ela costumava ir. E é muito engraçado ver como os papéis se invertem nesse livro, porque geralmente é a mãe da gente que fica louca atrás e ligando, e aqui no caso são os filhos que estão desesperados para saber onde está a mãe deles. É bem rapidinho de ler, tem partes muito engraçadas e o autor acaba te deixando curioso para saber o que aconteceu afinal com a Dona Mônica. Ele é meio que separado em capítulos em que cada um vai mostrar a percepção de um dos personagens,
E é muito interessante o capítulo da Dona Mônica, onde a gente vai ler que ela se preocupa com os filhos e pensa muito neles, mas que ao mesmo tempo, assim como qualquer outra pessoa, ela quer aproveitar os pequenos momentos da vida. Ah, e também está disponível no Kindle Unlimited, caso você seja assinante. Depois disso, eu li A Última Festa, da Lucy Foley, que em partes eu gostei e em outras nem tanto. Um grupo de amigos que se conhece desde a faculdade vai passar o ano novo numa pousada nas montanhas, mas cai uma grande nevasca e 2 dias depois da virada do ano, um deles acaba sendo encontrado morto. A narrativa vai alternando entre o passado, quando eles chegam no lugar, e o presente, quando eles acham o corpo. E isso, pra mim, foi algo que me prendeu muito, porque enquanto estava no presente, eu queria saber o que acontecia, mas queria voltar pro passado, então queria terminar aquele capítulo pra saber o que aconteceu. E isso me fez ler página atrás de página e não querer parar. Ele lembra um pouco aqueles filmes de terror americano, bem clichê, sabe? Onde é bem definido que tem a patricinha, o cara rico, a mocinha que é excluída. E isso eu confesso que me incomodou um pouco, além de ser impossível gostar de alguém desse grupo de amigos. Eles vivem falando mal um dos outros, são pessoas realmente muito tóxicas. Tem todo um cenário meio misterioso, meio macabro que a autora vai criando, vai dando várias informações e você vai criando várias teorias. E o interessante é que a gente não tem que descobrir só quem é o assassino, mas também quem morreu, que só é falado lá pro final do livro mesmo. E isso, pra mim, foi um dos pontos positivos do livro e que tornou diferente dos outros mistérios que eu já li. Tem boas reviravoltas, então isso te faz ler página atrás de página pra querer saber quem morreu e quem é o assassino. Aí, na sequência, eu li Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Vai contar sobre a trajetória da cantora Daisy Jones e da banda The Six, mas eu não vou falar muito sobre esse livro, porque eu resolvi fazer um vídeo só pra ele. Então, fica ligado que nas próximas semanas eu vou postar ele aqui. E por último, como eu previa, eu comecei a ler Trono de Vidro, mas não terminei, então tá sendo a minha leitura no momento. Ele começa um pouco devagar, mas é necessário para juntar todos os cenários e ambientar o leitor na história. Em poucas páginas já teve uma cena que foi impossível não chorar, mas eu me arrependi de não ter pego ele antes, porque eu demorei um pouco para entrar de novo nesse mundo que a autora criou. Mas veio a primeira cena de ação e eu já fiquei louca e lembrei por que eu gostei tanto dessa série. Eu parei na página 320, mas por enquanto eu tô achando o livro mais maduro da série. Dá pra ver o crescimento da escrita da autora. O único problema é que, como aqui ele é colado, não sei se vocês conseguem ver, ele acaba tendo que abrir muito mais enquanto você tá lendo, o que vai deixando a lombada muito marcada. Eu tô muito ansiosa e curiosa para saber o que vai acontecer nas próximas páginas, mas com um pouquinho de medo para ver como a autora vai finalizar a série. E essas, então, foram as minhas leituras recentes. Eu acredito que teve um saldo bem positivo e alguns até entraram para minha lista de favoritos do ano. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou que livro você tá lendo ou terminou recentemente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!